Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues. E nós estamos analisando a obra Luz do Mundo, pela psicografia abençoada de Divaldo Pereira Franco, e hoje falaremos do capítulo 10º, O Legado da Tolerância. Um assunto importantíssimo, principalmente nos nossos dias atuais. E Amélia Rodrigues vai ressaltar uma parte do texto evangélico que está inserta no Evangelho de Marcos, assaz especial, e eu acredito que até pouco explorada por nós. Amélia Rodrigues inaugura o capítulo dizendo que aqueles dias em que o Cristo convivia com as pessoas aqui no nosso planeta tão adorado, eram dias assinalados pela apoteose da esperança. De todo lugar surgiam aflitos, angustiados, devido aos dramas físicos, psíquicos e até sociais, daquela conjuntura política muito severa e que maltratava os mais pobres para o favorecimento dos mais ricos, que tomavam a política sob suas mãos e, ao invés de levar lenitivo e consolo ao coração dos desvalidos, pelo contrário, utilizavam essa riqueza para poder aumentar a supremacia do poder sobre as massas. E ela vai dizer que todos, inundados pelo excelso amor, em que a cornucópia da misericórdia derramava bênçãos em abundância. Cornucópia aqui como um símbolo da fertilidade, da riqueza e da abundância. Não de bens materiais, mas de bens espirituais que espraiavam do coração majestoso e grandioso de Jesus em relação a toda a humanidade, principalmente aqueles que circundavam-no diariamente. E ela vai dizer que os sulcos de revolta acabavam fazer morada no solo das almas opressas e que os bajuladores do Império Romano armavam ciladas nas bocas torpes dos representantes da comunidade, procurando deixar perdido o trabalho do pomicultor sublime. Os fariseus, que deveriam, pelo conhecimento dos dons de Deus, ver aqueles irmãos pelos laços da fraternidade inolvidável, acabavam por se aliar com os poderosos da época e exercer esse domínio perturbador, pernicioso sobre todos os homens. Onde ele surgia, ela diz, a semelhança de uma luz radiosa, atraía os necessitados do corpo e da alma. E assim ele ia distribuindo as sementes de vida e esperança para todos aqueles corações. Muitos, inclusive dos seus próprios apóstolos, que não conseguiam depreender de todo a grandiosidade e a amplidão daqueles ensinamentos, mas em cujos corações, solos férteis, iria germinar oportunamente todas aquelas sementes. E mesmo assim, a Boa Nova seguia triunfalmente, pois haviam mesmo entre os escolhidos ciúmes em forma de zelo exacerbado. O meu Messias, o meu Senhor. E nós, por termos sido os escolhidos, por serem humanos, falhos, imperfeitos, como nós somos, alguns dos apóstolos se sentiam especiais em relação à humanidade. E Amélia vai nos lembrar que as narrações exaltadas do prelúdio do reino de Deus no coração de todos os homens competiam com os ódios que explodiam resultantes do despeito gratuito dos comensais da politicagem religiosa e da administração ingrata. Então, ela faz a referência ao texto de Marcos, no capítulo 9, versículos 38 a 41. Nós vamos ler e continuar as nossas considerações. Uso do nome de Jesus. Disse-lhe João, Mestre, vimos alguém que não nos segue, expulsando demônios em teu nome, e nós o impedimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, disse, não o impeçais, pois
não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. De fato, quem vos der a beber um copo d'água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá sua recompensa. Porque quem não é contra nós é por nós. As palavras de Jesus, que docemente ouve aquela interpelação de João, soam profundamente em nossos corações. No momento em que João conta que repreende aqueles que não têm o direito de usar o nome do Cristo por não terem convivido proximamente com o próprio Messias, e assim ele se acha no direito de defender esses propósitos elevados por pessoas incapazes de imprimir à própria vida a excelência da lição, nós estamos cometendo os mesmos erros dos fariseus, que se achavam homens de Deus, sacerdotes e representantes da palavra divina. E assim, sincero, mas excessivamente zeloso, João recebe uma repreensão por parte de Jesus. Se alguém em meu nome, vai dizer Jesus, anotado por Amélia Rodrigues, expulsa espíritos maus, não poderá voltar-se contra nós depois, assacando calúnias e no futuro erguendo-nos acusações. Porque a palavra de amor é moeda de paz para a aquisição do continente das almas. Ainda que nós não percebamos características, vivências ou até conhecimento doutrinário em determinadas pessoas que buscam repetir as lições de Jesus, quem somos nós para determinar quem pode ou quem não pode falar em nome dele? Jesus espalhou essas sementes em diversos corações, espíritas e não espíritas, cristãos e não cristãos, que mesmo não tendo pleno conhecimento da mensagem do Cristo, conseguem já compreendê-la de acordo com as suas próprias experiências e crenças. Por que nós vamos deter? Se o que importa são os frutos, os bons frutos da árvore boa. E então ele prossegue. O servidor do Evangelho deve fiscalizar com sincera acuidade as nascentes íntimas dos seus próprios sentimentos. Porque os nossos maiores adversários são os interiores, o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, e não ver nos outros que são os nossos irmãos, adversários reais. E assim, ele não receia que outros corações, também fascinados pela luz da verdade, desejem se integrar no lídimo ideal de solidariedade a benefício de todos. Irmanados no ideal do serviço, todos aqueles que não nos combaterem nos ajudarão, contribuindo eficientemente para a colheita de resultados valiosos. Que importa como dizer, se a mensagem propagandeada é a mensagem do amor. Ainda que por outras doutrinas, quem não é contra nós é a favor de nós. E aguçando a sua visão psíquica extraordinária, Jesus devassa as dificuldades que enfrentaríamos anos mais tarde e que provavelmente estamos enfrentando neste momento, quando diz: e romperão em catadupas violentas os rios do sofrimento, em nome das paixões irrefreáveis, mas eu estarei vigilante, acima das vicissitudes, socorrendo os timoneiros da fé, bem como os náufragos. E as maiores desagregações não serão exteriores, mas internas, disputas intestinas, pela supremacia de uns em detrimento de outros, as lutas pela herança. Mas interliguem-se todos aqueles que sonham com a imortalidade, os que amam, afastando barreiras e derrubando obstáculos. Essa é a lição da tolerância.
ainda que esposem ideais que não sejam exatamente como na nossa doutrina, se nós estamos amando, estamos a favor do Cristo que dizemos amar. Cada um de nós deve cumprir o nosso dever, exatamente onde o Senhor nos colocou e para quais tarefas Ele nos designou. Porque no fundo, todos nós somos trabalhadores e servidores de Deus. Tolerando-nos, progrediremos, porque quem não é contra nós é a favor de nós. Uma grande lição. Um grande abraço, meus amigos. E que essa lição de hoje nos sirva para que nós possamos nos tolerar e nos respeitar cada vez mais. Até a próxima, se Jesus permitir.